boa tarde, boa noite para você que tem como signo solar, como signo ascendente ou lunar, a constelação de Touro. Esta é uma leitura para o segundo semestre de 2022. Eu sempre faço a leitura anual e depois faço a semestral, porque as energias, na verdade, o ano zodiacal começa em março, 20 de março. Então, eu sempre faço essa leitura do segundo semestre. Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas é por conta de uma gripe que eu tive, uma virose muito forte, que não deu para gravar antes. Mas eu estou aqui com o meu compromisso. Promessa é dívida. Então, vamos ver, Touro, o que esse segundo semestre tem, né? O que essa egrégora cigana tem para alerta, para te dizer. Eu peço com muita humildade sempre que você aperte o joinha positivo que tem aí embaixo da descrição do vídeo, do título do vídeo. Porque é assim que a plataforma digital reconhece o nosso trabalho, indica para outras pessoas e faz com que ele chegue aos 4 cantos desse mundão de meu Deus aí. E quanta gente está precisando de uma palavra de esperança, de ânimo e de alento. Então vamos ver aqui qual é a meditação, Touro, para esse segundo semestre. Tá assim, a espiritualidade está pedindo tanto para a gente meditar, nossa. Pense em recurso, não de uma maneira abrangente, não apenas de uma coisa monetária. Você e sua força de realização são seu maior e mais importante recurso. Depois, Touro, olhe à sua volta, perceba tudo que tem ao seu alcance, pessoas, ferramentas, contatos, familiares, e agradeça. É muito importante que a gente saiba agradecer. Vou pedir a magia da bruxa um direcionamento para Touro. Vamos ver o que a magia da bruxa tem a dizer para você, taurino e taurina de luz em constante evolução. Pronto, gratidão. Lâmina da leoa. Você ganhou suas marcas. Lâmina de número 13. E o que essa carta quer dizer? Como foi que você ganhou suas marcas, em Touro? Naturalmente, né? Com o crescimento, com um pouco de medo, mas você foi incrivelmente longe e deve se orgulhar da pessoa que se tornou. Pense nas suas cicatrizes não como uma lembrança da dor que você suportou no passado, mas como prova de que você pode sobreviver a qualquer coisa. Venha o vento que for, você até balança, mas tá ali, né? Firme, forte, porque teimosia não lhe falta e vontade de viver também não. Não é isso? Pois é, desse jeitinho aí, vamos que vamos. Vou pedir ao tarô de Osho 4, na verdade, para economizar tempo, porque é um vídeo assim de previsão semestral, eu vou embaralhar o tarô de Osho e vou cortar em 4, tá? Aí no de Capricórnio, teve um comentário de uma pessoa que disse que quando eu virei, queria ver as cartas. Gente, eu já disse, eu não tenho aparelhagem, eu tenho um simples suportezinho onde eu coloco meu celular. E quer ver as cartas porque oraculista, faça seu próprio jogo, não é isso? Eu não sei, eu não tenho equipamento, eu não tenho nada, eu gravo com meu próprio celular. Nas horas de folga, assim, quando eu não estou trabalhando. Ai, mas as pessoas são difíceis de agradar.
Baralhei, tá? Vou virar aqui o tripé pra gente tentar focalizar um pouquinho. Desculpem aí. Aqui, aí. Vamos cortar em 4. Carta da saúde, finanças, amores, amigos e família, tá certo? Vamos lá. Porque sem saúde, gente, a gente não faz absolutamente nada. E veio a cartinha da abundância. Então, assim, para o segundo semestre, Touro, vocês aí com uma saúde muito abençoada, né? É uma carta que por si só pelo colorido que ela traz, né? A própria imagem do... Não é um Buda aqui, é quase um mestre, né? A aurora boreal ali atrás dele, o sol e a lua. Então a gente vê aqui nessa carta aqui que está predominando fartura, prosperidade, iluminação, né? Não tem problemas aqui na parte da saúde. É uma carta, inclusive, do elemento ouros, né? Esse arco-íris que tem aqui embaixo, ó, representa o elemento ouros. Ele seria o rei de ouros. Então não tem problema algum aqui. Na parte das finanças, vocês vêm com a carta dos amantes. Então é um tempo de firmar parcerias, sociedades, assinar contratos, ter, assim, sabe, encontrar uma pessoa para os seus negócios, porque assim, nas finanças é isso, é encontrar a parceria ideal, é o momento de encontrar, seja no seu trabalho, uma equipe que colabora, encontrando alguém que vem para somar com você. Então, assim, um momento de sucesso, de prosperidade, de você ter boas ideias, de você estar criando, co-criando a prosperidade financeira na tua vida, Touro. Gostei. Nos amores, nos relacionamentos, vem a carta da compreensão. Porque muita gente acha, confunde amor com sexo. Não. A química sexual, ela vem da paixão, do instinto, enquanto o amor vem da cumplicidade, do respeito e da compreensão. As pessoas às vezes falam assim, faça uma coisa para abrir meus caminhos para o amor. Mas será que lá no plano espiritual está traçado alguém para entrar na sua vida? Porque tudo é acertado antes da gente nascer. Tudo está escrito no livro da vida. E até onde você tem essa compreensão? Quando nós temos um casamento de muitos anos e que impera brigas e discussões, nós devemos rever o porquê. Nós devemos tentar aparar as arestas, fazer com que ele funcione e não desistir no primeiro empecilho. É preciso compreender a dificuldade do outro, compreender a nossa, respeitar os limites, respeitar a liberdade, o espaço. Então, aqui para o segundo semestre, compreensão nos relacionamentos é a palavra-chave. Nas amizades e na família, veio a carta da coragem. A lâmina de número 8. Por que será que veio justo nas amizades e na família essa lâmina
que nos dá o que pensar, né, Touro? Porque ter coragem de quê? Vejam que aqui tem uma pequena flor, né? Uma florzinha do campo, enfrentando aqui os desafios de ter nascido no meio das rochas, que pode ser a sua família, que pode ser meio das amizades que você está nesse momento. Mas ela tá ali, brilhante, a sua aura tá ali, espargindo luz. Muitas vezes você está vivendo uma situação difícil, mas sempre tem uma escolha. Eu vejo que há muitos taurinos repletos de ressentimentos e tentando encontrar alguém, alguma coisa onde pôr a culpa pelas suas dificuldades. E quando você faz isso, os problemas só aumentam. Essa flor está te mostrando o caminho. Você tem que sair para fora da escuridão. Não há nenhum sentido em se lutar contra os desafios da vida, ou tentar evitá-los, negá-los. Eles estão aí. É essas pedras onde a flor nasceu. Mas você deve transformar a semente em flor, passar por ele, ser corajoso bastante para transformar-se nessa flor luminosa. É para isso que você nasceu. Eu digo a você, é difícil? É preciso coragem? É. Mas muitos de vocês estão vivendo assim, ó, no meio das pedras. E estão esquecendo de quem lhe fez semente. Vocês estão esquecendo dos amigos verdadeiros. Vocês estão esquecendo de adubar o pouquinho de terra que tem aqui, que fez você germinar. Então, reveja esses posicionamentos aí, Touro, nesse segundo semestre, tá? Vamos ver o que a bruxa de Évora tem a dizer para Touro. Bruxa de Évora. Olha, gente, para quem está aí vivendo essa coisa de mágoa, de ressentimento, eu aconselho você a abraçar uma árvore. Eu nunca vi árvore com depressão. Mas feche seus olhos, sinta a energia da seiva que sobe, que desce. Sinta o pulsar da planta. E eu tenho certeza que você vai sair dali reenergizado. Novamente pedi 4 cartas. Gratidão à egrégora da bruxa de Évora. Na saúde, veio o eremita. E Marisa, o que o eremita vem fazer aqui na minha saúde? Muita coisa. Quando o eremita aparece no setor da saúde, ele pede para você repensar a forma como você vem vivendo. Principalmente aspectos alimentares e pensamentos negativos. Eles estão lhe consumindo. Então, assim, eu vejo que são problemas que podem ser prevenidos. É um aviso para você avaliar o que pode ser feito para evitar problemas mais graves no futuro e fazer mudanças desse seu comportamento prejudicial. Muitas vezes os hábitos diários não estão te favorecendo nem no corpo e nem na mente. Então o seu espírito, a sua alma também fica desestabilizado. E essa ligação entre corpo e mente, espírito, é muito íntima. Então, para você garantir uma qualidade de vida, é preciso equilibrar todos esses aspectos. Já começou aqui um puxão de orelha, hein, Touro?
Na parte do din-din, na parte das finanças e das carreiras, veio, eu gostei da carta, Cavaleiro de Ouros, tá? É um cavaleiro que promete movimento e assim, algo já está a caminho ou está acontecendo, tá? Então, uma energia nova, uma energia de sucesso. Ouros é dinheiro, vocês sabem, né? Disso. Mas nada vem de graça, vem do seu esforço, tá? Porque esse cavaleiro numa leitura, ele traz uma mensagem muito positiva sobre a carreira. Uma fase de dedicação total. E você vai ter frutos positivos nesse período. As oportunidades serão as melhores possíveis. Para quem é empregado, você vai ver o seu esforço sendo reconhecido pelos superiores. Para quem não está trabalhando nesse momento, eu vejo novos rumos surgindo em breve para recompensar o seu esforço, talvez alguma qualificação que você fez na tentativa de encontrar um novo emprego, sabe? Então, é necessário aqui, Touro, que você acredite, tenha foco aí nesse resto de ano, que determine a sua prosperidade. Eu vejo taurino aqui que trabalha muito, mas sabe o que é muito? Chega a ser excessivo. E cuidado com esse excessivo, porque nem tudo é só trabalho. Você não precisa se jogar, pegar os problemas pessoais e se jogar no trabalho. Eu também digo aqui de algum taurino que é muito prático, que é capaz de encontrar soluções para problemas cotidianos. E isso vai fazer com que os seus superiores prestem atenção nesse seu jeito assim, de ter um raciocínio lógico, de fazer as coisas com paixão. Isso pode te dar uma promoção aí. Vejo também os taurinos que estão aí à procura de uma oferta de emprego, que estão pensando em mudar de carreira. E sabe que vocês vão receber mensagens interessantes? Esse cavaleiro fala muito disso, de novos rumos relacionados ao trabalho. Então assim, se você tiver foco, se você se capacitar e estiver insatisfeito com a área que você está trabalhando, ainda dá tempo de você investir nessa mudança, de se qualificar e fazer a mudança. Na área dos relacionamentos veio o 10 de espadas. Eita lelê, né? 10 de espadas aqui, finalizando um ciclo. Porque todo 10, gente, é fim de ciclo. Agora, espadas é pensamento, é mental, tá? Então, assim, ela vem bem na linha do amor, né? Eu pedi uma carta para relacionamento, para amor, então vamos ver aqui o que está acontecendo. Muitos de vocês estão superestimando seus próprios problemas. E vendo as coisas com lente de aumento, isso está afetando quem? O companheiro, a companheira. Aqui, você está muito instável, Touro. Precisa refletir sobre o que você deseja desse relacionamento. Você está feliz? Pense nisso. É preciso estar feliz com outra pessoa. Porque eu vejo que as pessoas tem alguém aqui vivendo um relacionamento que não está positivo. Que está te fazendo mal. Um de vocês está precisando repensar se deseja mesmo levar isso adiante. E isso tem que ser feito com racionalidade, com clareza. Ver quais são as vantagens e desvantagens de continuarem juntos. Porque vocês precisam perceber que o relacionamento não está fazendo bem.
Então é melhor separar e encontrar um amor que encaixe nas necessidades de cada um. É um momento para se repensar sobre o amor. Essa carta fala isso. Mesmo aqueles relacionamentos que já vêm de longa data. E se você está sozinho, você deve repensar sobre o que você tem esperado do amor. Embora seja uma fase positiva para um novo envolvimento, pode desandar se você criar aí uma fantasia, se precipitar. É preciso refletir para não cair em uma armadilha. É preciso amar a si mesmo antes de amar o outro. Não entre em um compromisso sem ter a cabeça devidamente organizada. Se você quer construir uma história de amor, primeiro você precisa se equilibrar, ficar centrado. E se você quiser continuar no seu relacionamento, é preciso que ambos conversem e vejam se vale a pena continuarem juntos. Ter uma decisão madura. Na família e nas amizades, vem o As de Copas. Ai, Marisa, o que isso significa na minha vida? Olha a ansiedade, controle da ansiedade, vamos respirar, né? Porque o As de Copas simboliza ligação com aquilo que é sagrado de muito tempo. Talvez você não esteja respeitando sua ancestralidade, taurino. Ainda é tempo de você olhar suas raízes, de escutar a intuição e agir corretamente. Esta é uma carta intimamente ligada aos sentimentos. E aqui fala de sentimentos negativos, de oportunidade de novos sentimentos. E fala até mesmo de você reiniciar, seja com a família, seja com as amizades. Mas é preciso que você tenha compreensão do que você está vivendo. Eu sinto nesse jogo você, taurino, taurina, buscando uma felicidade, você quer ter alegria. Mas é fundamental que você lembre de onde você veio e para onde você vai. São questões emocionais que precisam ser resolvidas para dar espaço ao novo. Se você quer ter uma vida tranquila, em harmonia com a família, com os amigos, primeiro você precisa encontrar a paz, que eu não estou sentindo aqui em você. Os conflitos são seus. Para você ter um recomeço, é crucial olhar para o seu lado sombra. Os sentimentos que você reprimiu. Você vem se esquivando. Você está se negando. E você está se deixando levar pela corrente da vida. Ou por alguma pessoa que mantém ligação com padrões antigos, com falhas do passado que não agregam em nada. É preciso buscar o autoconhecimento e se curar dessas questões, para que possa vir o equilíbrio. Vamos ver o que o tarô da Cigana Isolda tem a dizer para todos nós. Já começa com a carta de Iemanjá, de mudança. Ó, hábitos de saúde precisam ser mudados.
caiu aqui, eu vou aceitar, tá? Fundo do baralho, carta da torre ou da espiritualidade. Se precisar, eu tiro cartas aqui para complementar. Minha espada do poder. Então, base energética do jogo de vocês vem da carta do mar ou da mãe Iemanjá protegendo vocês. Bom, já que ela vem trazendo, né, o jogo de vocês como abertura, eu já recomendo aqui o banho de pétala de rosa branca. E quem quiser, né, assim desejar, quiser abrir seus caminhos, faça um arroz doce, bem bonito, bem docinho. Põe num pratinho, enfeita assim com margaridinhas brancas, ou se puder, compre pétalas de rosa branca. Salpica canela, faça seus pedidos de prosperidade, abertura de caminho. Se morar na beira do mar, chega lá assim na beira, oferece, pede, deixa levar o arroz, mas traz o prato de volta, nada de poluir a natureza. Se não pode, vai no rio. Onde eu moro não tem rio nem tem mar. Despacha na natureza e traz o prato de volta, tá bom? Você vai ver que a sua vida vai mudar. Vamos lá. Essa carta aqui, ela vem falando muito de retenção de líquido na saúde. Para você ter cuidado com a pressão arterial, com seus rins. E tem gente aí também com problema de alergia seríssimo, tá? Ela vem dizendo também que você precisa ampliar seus horizontes, abrir seus olhos, tomar novos rumos em vários setores da sua vida. Tem situações que precisam ser modificadas. Se é para melhor ou para pior, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa. Porque você não pode se assustar. Essa carta ela indica mudanças que ocorrerão na sua vida. E você precisa ter sabedoria, compreensão, autoconhecimento e aceitação. Elas vão vir a partir de você ou de algum evento externo que vai ocorrer em breve. Então, o pedido dela é você permitir viver essas novas emoções, despertar esses novos desejos, essa curiosidade, lembrando que o mundo é grande, repleto de coisas que você ainda não conhece e de possibilidades que podem agregar muito valor na tua vida. Eu sei que é assustador ouvir essas palavras, mas essa carta aqui, ó, ela traz uma mensagem de que é necessário que isso ocorra. Até porque a carta da torre, ela pede para você destruir as bases na qual você está vivendo. Que você reconstrua a maneira de viver. E ela assegura que um mar calmo, você vai estar seguro nessa mudança. Então é preciso enxergar esses novos horizontes. Mesmo que ele te traga incerteza, eles vão rejuvenescer o teu espírito. Vão te dar a sensação de prazer, de não estar parado. Porque, gente, a pior coisa que existe é quando a gente acha que não tem mais nada para descobrir nessa vida. A gente só para de sonhar quando morre. Então embarca, touro, nesta viagem, sem cobrança, sem apego ao passado. Não se atrase, permita ser feliz. Esse é o maior bem que você pode dar a si mesmo. Eu vejo muitos de vocês fazendo uma mudança, descobrindo um novo lugar, talvez um novo estado brasileiro, tá? Ou o país que você mora, você mudando para uma outra região. Mas você vai estar em paz espiritual e as portas da vida vão se abrir para você. Vai ser uma recompensa para sua alma. Vai modificar todo o trajeto da sua vida. Serão bons momentos. Eu lembro a você que a viagem da vida deve ser vivida de forma sábia, com paciência, não tenha pressa para que as coisas aconteçam, sabe? Porque às vezes a impetuosidade pode estragar um bom projeto. E essa carta fala também do seu relacionamento com a instabilidade que já deu lá no outro tarô. Porque está faltando paciência.
Você tem que saber amar e escutar. Agora, se não tem jeito, que a única saída for o fim desse relacionamento, simplesmente aceite. O destino te reserva algo melhor, um amor pela frente, é preciso autocontrole. Não se cobre muito, porque o amor é uma florzinha, a gente vai cultivando devagar. E você que está aí sozinho, o destino te traz mudanças. Talvez agora você encontre alguém que realmente vai valer a pena ter como companheiro de viagem. Agora nada de muito afoito, né? Calma, vamos sondando o território, nada apressado. Na questão de carreira e trabalho, a mensagem aqui é mudança total. Se você é dono do negócio, eu vejo boas oportunidades, eu vejo uma parceria surgindo para você. Agora, se você é empregado, eu vejo uma proposta melhor, pode ser dentro da tua atual empresa ou de uma nova empresa, mas de toda forma você vai mudar da cidade que você trabalha, tá? Ou do local, vai ter alguma coisa assim. E quem está desempregado, adeus maré de azar. Eu vejo assim uma nova etapa e talvez uma nova carreira, confirmo o que disse no baralho anterior. Então, de toda forma, aqui é um processo de mudança, sabe, Touro, na tua vida. Uma mudança de rotina, uma mensagem muito positiva, um mar de boas energias te levando para o melhor destino. Aqui, olhando as cartas de entorno, Touro, eu digo a você de uma necessidade de uma viagem interna, de uma reflexão muito profunda. Talvez você dê um passo atrás e rever o que você tem feito ultimamente. Vejo aqui também uma questão de uma traição, que vai causar muita instabilidade, que vai causar uma mudança de rumo na tua vida. Não sei de onde vem, vou ver daqui a pouquinho. Você precisa de autoconhecimento e de mudanças interiores o mais rápido possível. Eu vejo você fazendo um deslocamento, uma viagem, um passeio com pessoas maravilhosas e abençoadas. Vejo que os problemas serão resolvidos, mas vão vir com uma certa... Não vai ser muito rápido, sabe? Vão se resolver, mas vai ter uma arrasta-chinela aí. Eu vejo você tendo um problema aqui nessa mudança de trabalho, mudança nos negócios, né? Mas vai ter solução para esse conflito, sim, tá? Vejo alguns taurinos fazendo uma viagem, tipo uma segunda lua de mel, uma confirmação de votos de casamento, vai ser muito gostoso. Vejo aqui também muito cuidado com uma armadilha. Essa armadilha se refere ao seu atual companheiro, tá? Tome cuidado. Existe aqui uma armadilha complicada aqui. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a nossa serpentinha. E ela traz um alerta para todos os setores da sua vida. Que você deve prestar atenção nos caminhos que pisa, porque você pode estar criando uma armadilha com a sua própria língua. Às vezes o touro fala sem pensar na maldade ou no impulso e alguém pega aquelas palavras, né? E usa como arma contra ele mesmo. Então presta atenção no seu falar. Eu vejo assim você se sentindo cansado espiritualmente, com uma falta de fé. Não faça isso. Não faça isso. Quanto mais você se afasta de Deus, pior fica. Você vai descobrir uma traição muito ruim. E o meu conselho é que você haja rápido. E a traição é na relação amorosa. Alguns taurinos vão ter essa energia aqui. Eu sinto muito dessas notícias. Nossa Senhora. Eu sempre digo, não faça para os outros o que você não quer para você. Porque a lei do retorno, né, é bate e volta. Aquela história, né? Aqui você tem a carta do mensageiro.
O mensageiro é uma energia de fogo, caminha rápido e ela é portadora de boas notícias para quem tem garra e não tem medo de ousar para vencer na vida. Ela é uma carta que os louros, né, vêm destinados a quem luta, a quem investe em si mesmo, a quem procura uma forma de mudar. E ele pede para você meditar, encontrar as respostas que necessita. E aqui, aquela viagem que eu falei romântica, é para um casal que tem uma ligação amorosa kármica. Esse casal, eles vão receber mensagens espirituais nessa viagem. E eles devem refletir muito sobre que atitude eles devem tomar. É um casal que tem um casamento de outras vidas. Aqui já não é o casal da traição, já é outro casal que envolve touro, tá? E esse casal que tem esse casamento kármico, existe uma pessoa que está fazendo uma armadilha na vida deles. Fazendo uma situação, eles devem ser espertos e livrar-se rapidamente dessa situação, porque é uma pessoa até que tem muita inveja de como esse casal se relaciona. E eles devem usar a intuição para encontrar a resposta e solucionar de forma rápida, sair dessa situação. Na linha aqui de baixo, a energia central, a energia de vibração, é a energia da carta da chuva. Eu gosto muito dessa carta, porque ela diz que você deve encher seu coração de amor e alegria e receber essa chuva de bênçãos que o destino traz na sua vida. É hora de se renovar, de se curar de todas as mágoas e feridas. E aí, quando eu olho ela aqui com a torre, eu digo a você de uma amizade que vocês têm, que é um presente na vida de vocês. É uma pessoa, assim, maravilhosa. É um presente que aquece o coração de vocês. É uma pessoa que vocês gostam de estar junto. E ela vai ajudar vocês a encontrar soluções, porque ela é uma pessoa muito sábia. Ela pode ajudar vocês a ter novos caminhos de paz e de alegria. Inclusive, essa pessoa, ela pode te ajudar a contornar aquela armadilha que estão querendo fazer, aquela armadilha emocional para esculhambar seu casamento, sua sociedade, algum tipo de relacionamento que você tem. Essa pessoa amiga, que você gosta muito, que tem muita sabedoria, pode ajudar vocês. Nessa linha aqui, vocês têm a carta da montanha. É uma carta de obstáculos, né, gente? Queira ou não, a montanha, ela sempre anuncia grandes desafios, mas que você deve se manter firme e crente na sua trajetória. Porque você, touro, tem força necessária para enfrentar. Por mais exaustivo que sejam os obstáculos, o seu esforço vai valer a pena. Encare os desafios que surgirão com alegria, com leveza, com gratidão. Porque não adianta nada você ficar aí se lamentando, né? Porque isso traz obsessão, abala o seu espiritual. Você se sente isolado, se chateia. E eu falo mais aqui, ó. Você está vivendo, tem algum taurino aí vivendo uma relação amorosa complicada, solitária. E você só está vivendo isso porque você está dominado na macumba. A pessoa, o que você come, veste e bebe, tá tudo preparado. Então acorda para a vida aqui, touro. Mais algum alerta aqui, minha cigana, que a senhora tenha para touro? Leitura forte, hein, taurino, para o segundo semestre? Carta da árvore. Olha, vem aqui uma transformação para ficar, tá? Essa mudança de vocês é abençoada. Olha aí, ó, confere a assinatura de contratos. Eu vejo, inclusive, que essa mudança ou essa empresa vem por força de uma mulher, traz chegada de dinheiro
No início é um dinheiro assim que não é muito bom, mas depois ele tende a prosperar. Vejo um equilíbrio na casa de vocês. Vejo finalmente a estabilidade financeira reinando. Os caminhos se abrindo através de uma capacitação, de uma qualificação. A proteção espiritual cortando o mal da sua vida. Confirma a mudança. E os seus pensamentos confusos vêm por um processo obsessivo, que é mandado por uma pessoa que faz magia, que é possessiva, que é invejosa, que tem raiva da sua capacidade. Recado dado, touro, vamos agradecer a Deus, aos seres de luz que aqui estiveram, a esta egrégora cigana maravilhosa, que nós saibamos compreender e aceitar os nossos caminhos que são escritos pela caneta de Deus. Eu te convido a agradecer comigo. Gratidão, gratidão, gratidão.